Olá pessoal, meu grupo é composto por Luiz Carlos e Hilton Santos e a gente vai apresentar um trabalho sobre Teoria Geral dos Sistemas para a disciplina de Administração e Logística na Construção Civil. Primeiramente, a gente tem que partir de um pressuposto sobre a origem dos sistemas e a gente vai tentar desenvolver aqui agora o que os teóricos observaram a partir de estudos anteriormente. A princípio, quando você fala em teoria geral dos sistemas, ele está interligado, ele remete a um estudo da biologia. E quem teorizou esse estudo da biologia? Foi um biólogo alemão, o Ludwig von Bertalanffy, no ano de 1937. E o que é que esse biólogo ele estudava? Ele estudava os sistemas em geral, sistemas respiratórios, sistema cardiovascular. E a partir desses sistemas ele via que um sistema ele era fechado, um sistema ali, mas só que ele precisava para sobreviver, para ele ter aquela manutenção, ele precisava de outros sistemas interligados a ele. A partir dessa teoria geral dos sistemas que o estudioso observou, foi se desenvolvendo e aplicado essa teoria para diferentes ramos na ciência, que é o que a gente está estudando hoje e está apresentando, que é a teoria geral dos sistemas para a administração. A partir desse pressuposto, a gente vê que com o advento da informática, isso possibilitou que a aplicação desses conceitos da teoria geral dos sistemas, ela pudesse ser aplicada na administração. E com isso, fosse desenvolvido as organizações e as teorias que vão dar o norte para os conceitos de administração. Além disso, que a gente conseguiu desenvolver aqui, a gente vai também trazer para vocês alguns conceitos desenvolvidos por estudiosos da época, né? Estudiosos que se dedicavam a estudar essa teoria para a administração. E um dos principais dele é o Taylor, né? E o Taylor, o que é que ele pregava na teoria dele? Era a sistematização da seleção dos trabalhadores e das condições de trabalho. O que é que isso quer dizer? A gente bem sabe que o Taylor é aquela teoria do Taylorismo, né? Então, o que é que ele pregava? Ele pregava uma linearidade do trabalho e trabalho em larga escala, né? Você teria que produzir em larga escala. Para o Taylor, o empregado que produzisse mais, ele deveria ser mais remunerado, porque ele estaria disponibilizando mais força de trabalho, ele estaria disponibilizando mais energia para o trabalho. Outro teórico também aqui que fala sobre a administração foi o Fayol. Ele via a administração como a entregação de várias tarefas. Como a gente viu na teoria dos sistemas, os sistemas eles são compostos por vários sistemas para que ele tenha manutenção. E o Fayol pensava dessa mesma forma também, né? Ele via que na administração você tem vários componentes únicos, separados, mas para que aquilo desse certo, todas as tarefas elas tinham que estar interligadas. E Maio também foi outro teórico que defendia que a empresa era um sistema social formado por seres humanos. A gente vê que nas empresas atualmente também vê isso, que são relações pessoais, interpessoais entre as pessoas. Já para outro teórico, que era o Follett, ele propunha que a unidade deveria ser integrativa, que os sistemas eles deveriam estar integrados e que a unidade ele fosse integrado com todas as teorias. Todas essas teorias seriam remetidas para que dessem certo, para que a coisa conseguisse dar um andamento. Desenvolvendo mais a teoria de sistemas para administração, a gente vê que a integração é uma integração de várias ciências, né? Sejam elas naturais e sociais. Como a gente viu, é aquela integração da teoria da biologia, e agora ela está sendo aplicada para a administração. Isso traz um embasamento teórico para ela. Podemos ver também que essa teoria ela é importante para alcançar exatidão nos campos não físicos da ciência. Por que a gente fala não físico? Porque essa teoria ela é mais teórica. Como ela própria já sugere, é uma teoria. Não necessariamente ela vai ser aplicado concretamente para que seja feito em uma empresa
ou que ela vai ser algo físico, algo que você vai conseguir pegar, digamos assim, vai ser uma teoria. Ou a pessoa vai desenvolver essa teoria a partir dos teóricos, ou ela vai continuar com os pensamentos dela. Mas, dando continuidade, eles são princípios unificadores que atravessam verticalmente o universo das ciências individuais. Isso a gente remete para o quê? Que esses princípios da teoria, eles são únicos entre si, mas só que para que eles deem certo, para que eles desenvolvam, eles têm que estar atrelados a essa teoria da ciência individuais, mas só que vai formar um universo, um sistema maior e mais complexo. Também tem assim a ideia que essa teoria ela aproxima da unidade científica, como a gente viu no tópico anterior. Todas as teorias científicas elas dão embasamento para aquela unidade científica maior, que é a teoria geral dos sistemas. Aqui a gente vai focar um pouco mais sobre a diferença entre os conceitos de organismos e organizações. Quando a gente fala em organismos, o que é que a gente pensa? A gente pode pensar logo em seres que herdam traços genéticos. É como um ser humano, ele herda traços genéricos dos seus parentes, dos seus pais. E isso vai propagando de geração para geração. Os organismos eles são seres finitos, seres que morrem, não têm uma vida pré-determinada. No caso, tem um ciclo de vida pré-determinado, não é? E são seres concretos. Não precisam praticar um parasitismo ou uma simbiose. Parasitismo seria aquela ideia de que o ser ele suga energia de outro ser vivo para poder sobreviver. E não é isso. E a simbiose seria dois seres, dois organismos que se juntam para ter contribuições para poderem sobreviver. Então eles vão um vai se juntar ao outro, isso é uma teoria da biologia para que ele consiga sobreviver. Já também outro ponto, pressuposto para o organismo é que ele é um ser suscetível a doenças, né? No seu processo vital, ele está sujeito a receber doenças e justamente por isso é um ser finito. Já as organizações, levando para o caso da administração, o caso da teoria aplicada para essa ciência da administração, o que é que a gente pode pressupor? Eles adquirem estruturas em estágios. Uma empresa, levando para o ramo da construção civil, ela precisa ter uma organização, né? Ela precisa ter um planejamento, ela precisa ter seus funcionários, ela precisa ter sua folha de pagamento em dia para que aquilo tudo dê certo, para que no final do mês ela consiga cumprir com suas obrigações. Isso é uma empresa em estágio, isso é estruturação em estágios. São reorganizados, tem essa possibilidade de ser reorganizado. Se num processo alguma coisa não dá certo, você pode reorganizar sua ideia e dar continuidade. Ela não tem um ciclo de vida definido. As empresas ou uma organização, ela pode ter um ciclo de vida longo, né? Se ela for uma empresa bem sucedida, ou ela pode ter um ciclo de vida curto. Pode começar, ter o seu pico de crescimento e pode parar com um pouco depois. São seres abstratos, incompletos, ou seja, eles necessitam de outras organizações, necessitam de outras ideias, de outras fontes, né, para que ele possa dar continuidade e segmento. E pode ter falhas durante seu processo. É justamente isso, na organização. Basicamente a diferença é essa. Um é um ser, um organismo, e o outro são organizações relacionadas à administração e às empresas. Meu nome é Hilton Santos e eu estarei trazendo uma breve abordagem sobre os conceitos básicos da teoria de sistemas. Primeiro de tudo é importante definir o que é sistema. O que seria um sistema? O sistema nada mais é que uma combinação de coisas ou partes, formando um todo complexo. Sobre a hierarquia de sistemas. A hierarquia de sistemas fala que os sistemas existem dentro de outros sistemas e são constituídos por subsistemas. A teoria de sistemas ela tem como premissa que os sistemas são abertos, ou seja, interagem com o meio que estão inseridos.
Na teoria de sistemas, temos que a função determina a estrutura do sistema. Cada sistema tem um objetivo ou uma finalidade específica, o que acaba por definir tanto sua função quanto sua estrutura. Sobre emergentes sistêmicos, temos que o todo apresenta propriedades e características próprias e que estas não são encontradas em nenhum dos elementos do sistema de forma isolada. Sobre as ideias centrais na teoria geral de sistemas, temos o homem funcional, onde os papéis das pessoas são mais enfatizados do que elas. Temos a questão do conflito de papéis, onde as pessoas não agem em função do que realmente são, e sim dos papéis que representam. Temos na teoria de sistemas a questão de incentivos mistos, onde ela não observa apenas os incentivos monetários, não considera apenas como o homem econômico, e ela também enxerga os incentivos não monetários. Ela exige que as organizações possuam um equilíbrio integrado, onde é necessário observar que cada ação sobre qualquer unidade da organização atingirá todas as unidades. Há também o estado estável, onde a organização procura manter uma relação constante na troca de energia com o ambiente. Sobre os tipos de sistemas, temos eles, os abertos, que é onde eles interagem com o meio externo. Temos o fechado, esses pertencentes à teoria clássica da administração, onde não considerava relação com o meio externo. Temos os meios físicos, estes compostos por equipamentos. Os abstratos, que são formados por ideias. Temos também dois tipos de subsistemas. Temos os sociais, onde é observada as relações sociais entre os componentes do sistema e as condições organizacionais. E temos também os subsistemas técnicos, que são as tarefas a serem realizadas e também as condições técnicas para a sua realização. Temos aí também uma figura que ilustra o fluxo de um sistema, aí com a inclusão do feedback. Esse feedback não ocorre apenas depois da saída, ele ocorre a todo momento. Durante o processamento ele está ocorrendo feedback, sendo ele necessário para ajustes nesse processamento. Temos agora os elementos e características de um sistema. Os sistemas, segundo a teoria geral de sistemas, obrigatoriamente possuem entradas, que são aquilo que eles recebem, o processamento, que é a parte de transformação daquilo que é recebido, tem as saídas, que são os produtos ou serviços resultantes do processamento, e há também o feedback, sendo ele positivo ou negativo. Como já falei, ele ocorre a todo momento, sendo necessário para ajustes. Ainda sobre os elementos e características, temos a questão do objetivo, que é a finalidade pela qual o sistema existe. Tem o globalismo, que eu já citei um pouco antes, que fala que uma mudança ocorrida em uma parte do sistema afeta o todo. Temos a questão da entropia, que é o processo da degeneração que a organização convive, ou seja, a tendência natural que a organização tem de se desorganizar. Temos também a equifinalidade, que ela fala que vários meios e métodos conduzem para o mesmo resultado, possibilitam o mesmo resultado. Temos também a questão da adaptabilidade, que é a capacidade da organização tem de se adaptar às contingências, seja elas internas ou externas, isso por ser um sistema aberto. E agora eu trago um breve vídeo que fala sobre a teoria geral dos sistemas. Gente, qual é a grande característica da teoria dos sistemas? O que você tem que saber? A teoria dos sistemas, gente, ela surge na biologia. A teoria dos sistemas, ela surge na biologia, foi desenvolvida lá por um biólogo, né? E a administração, ela se apropria de conhecimentos da teoria geral dos sistemas para explicar alguns fenômenos que acontecem dentro das organizações, dentro das empresas e dos órgãos públicos, né? E qual a ideia central da teoria geral dos sistemas? É que as organizações atuam como sistemas,
Ou seja, as organizações elas estão dentro de um sistema maior, sofrendo influência desse sistema maior e influenciando esse sistema maior. Então, gente, qual é a principal contribuição da teoria geral dos sistemas? Anote aí, as organizações atuam como sistema. Ou seja, sabe essa ideia de que a administração científica defendia, e que a teoria clássica defendia, e que a própria teoria da burocracia defendia, de que a organização, o sistema fechado, ficava muito preocupada com o ambiente interno? A teoria dos sistemas vem refutar. Ela vem dizer, olha, a gente tem que olhar o contexto, a gente tem que olhar o mercado. Por quê? O mercado influencia o que acontece na empresa e a empresa também influencia o que acontece no mercado. Então, essa teoria de sistema fechado, que é muito marcante na administração científica e na teoria clássica, ela acaba sendo refutada, né, de forma muito enfática pela teoria geral dos sistemas, que vem dizer que as organizações são sistemas, tá bom? Então aí, só para a gente consolidar, sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interagem de forma dinâmica para atingir um objetivo, operando sobre entradas e fornecendo saídas. Então essa ideia de que, eu estou dentro de um sistema, então aqui eu estou influenciando o ambiente e o ambiente está me influenciando. Essa é a lógica dos sistemas. E as organizações, então, são vistas como sistemas orgânicos, sistemas abertos, ou seja, sistemas que estão interagindo o tempo todo com o mercado, né? Outra ideia central da teoria dos sistemas é que os sistemas estão submetidos à autorregulação regenerativa interna, denominada de homeostasia, né? Então, todo sistema ele está sujeito a essa homeostasia, né? O que seria isso? Seria a volta ao seu estado original, né? Vamos dizer assim, vamos explicar isso de uma forma um pouco mais clara. Imagine que você quer perder peso, né? Você quer perder peso e aí existe uma tendência natural do seu corpo de tentar evitar isso, né? Qual a tendência natural? É que você mantenha o seu peso. Então, se você fizer um esforço muito grande, um gasto calórico muito intenso em poucos dias, né? E aí no dia seguinte você comer mais um pouquinho, o seu peso tende a retornar àquele original. Então existe uma tendência em todos os sistemas, né? Mesmo no corpo humano. Lembre-se que a teoria de sistemas ela surgiu da biologia, então isso é explicado dentro da biologia também. Existe uma tendência de os sistemas preservarem seu status quo, vamos dizer assim, o seu estado ali original. E aí a homeostasia vem mostrar isso. Então uma empresa ela também passa por isso, né? Uma empresa, para crescer, ela tem que vencer muitos obstáculos, inclusive internos. Por quê? A tendência é a empresa sempre manter ali o mesmo status quo, tá bom? Essa também foi uma contribuição que é da teoria geral dos sistemas, que é o que a gente chama de homeostasia, tá bom? As organizações estão sujeitas à entropia, né? O que é entropia? Tendência negativa, né? Vou até anotar, ó, tendência negativa para a organização de levar os sistemas à desintegração. Combate-se a entropia por meio da entropia negativa ou negentropia. Gente, a teoria geral de sistemas vem dizer isso também, que as organizações elas estão sujeitas à entropia. Isso acontece com o nosso corpo, né? Todo dia nosso corpo está envelhecendo, ele está se conduzindo para a deterioração, né? Então, nossas células estão aí envelhecendo a cada dia, a cada instante, né? Então, nosso corpo vai o quê? Perdendo força. É isso que vem dizer a entropia. Então, entropia é um fenômeno que acontece em qualquer sistema, ou seja, acontece no nosso corpo, acontece nas empresas, e é um fenômeno ruim, né? A tendência negativa de um sistema conduzir à deterioração, né? Então, nosso corpo passa por esse fenômeno também. E como é que a gente ataca ou diminui, ou pelo menos evita um pouco a entropia? Por meio da entropia negativa. Então, como é que eu evito um pouco o envelhecimento do meu corpo? Fazendo atividade física, adotando uma dieta mais balanceada, né? Então, entropia é um fenômeno que acontece em todos os sistemas e é um fenômeno ruim, leva aí à deterioração do sistema. Como é que a gente combate a entropia? Por meio da entropia negativa, também chamada de negentropia. Beleza? Outro conceito interessante da teoria dos sistemas é que um sistema pode atingir uma mesma finalidade por meio de diversos caminhos. Esse é o conceito de equifinalidade, tá? Equifinalidade.
O que significa equifinalidade? É que você não tem uma única forma de fazer as coisas, né? Então é outro ponto que a teoria geral de sistemas vem refutar as ideias da administração científica. Lembra que na administração científica a gente falava que existia o the best way, ou seja, a melhor forma de fazer as coisas? A teoria geral de sistemas vem refutar isso por meio do conceito da equifinalidade. O que diz a equifinalidade? Vem dizer que existem várias formas de você atingir o mesmo objetivo. Tá bom? Esse é um conceito também da teoria de sistemas. Outro conceito é o que a gente chama de morfogênese, que é a capacidade de mudar e de se adaptar ao ambiente. Então, a teoria de sistemas ela defende a ideia de que uma empresa consegue sim se adaptar, consegue inovar, consegue atender às novas necessidades do mercado. E isso é explicado pela morfogênese. Então, o que é a morfogênese? Capacidade de se adaptar. Por fim, saiba que a teoria dos sistemas ela adota o conceito de homem funcional. Lembra lá que a teoria da administração científica e a teoria da teoria clássica, né, dizia que o homem era econômico, ou seja, o indivíduo, a única motivação do indivíduo era a financeira. É essa a ideia do homem econômico, né? A teoria dos sistemas, a abordagem sistêmica, adota o conceito de homem funcional. Então anota aí, teoria geral dos sistemas adota o conceito de homem funcional. Qual é a ideia por trás do homem funcional? A ideia é que um mesmo indivíduo ele pode exercer diferentes funções em diferentes sistemas. Então eu, Marcelo, por exemplo, exerço o papel, a função de auditor do Estado lá na CGE. Então eu exerço ali o papel, um conjunto de atividades, um conjunto de funções dentro daquele sistema, que é o meu órgão onde eu trabalho. O mesmo Marcelo, o mesmo indivíduo, ele exerce um conjunto de funções na condição de professor. Então, enquanto eu estou exercendo o papel de professor, eu realizo um conjunto de funções dentro desse sistema que eu opero como professor. Então, a ideia do homem funcional é essa, né? Que o mesmo indivíduo ele pode exercer diferentes papéis, diferentes funções em diferentes sistemas, tá bom? Trazendo um breve exemplo de aplicação da teoria geral de sistemas em nosso campo de estudo, que é o da construção civil. Teríamos nas entradas os recursos materiais que utilizamos, desde concreto, aço, tijolos, os equipamentos também, os recursos humanos, que é a equipe que compõe o corpo de trabalhadores presentes na obra. Nas informações seriam os projetos, cronogramas e orçamentos. E na parte de processamento teremos a divisão em 2 subsistemas, sendo o subsistema técnico desde fundações até acabamentos e o subsistema social, parte de coordenação de equipes, treinamentos e segurança do trabalho. Também teremos na saída o nosso objetivo final, que é o edifício concluído, a documentação de licenças e afins necessárias do empreendimento, os relatórios de desempenho sobre o que foi realizado na obra. No feedback teremos o controle de qualidade, esse que ocorreria durante o percurso da obra, ajuste de cronogramas também durante a obra, no caso de atraso, o que precisaria realinhar, desde fluxo de materiais a também questão de canteiro de obra, logística adaptativa, quando houver falha por parte do fornecedor, sendo necessário solicitar de outro fornecedor. Algumas vantagens que a abordagem sistêmica traz. Ela permite a visão do todo, o que melhora o aproveitamento do recurso, a capacidade de adaptação e a colaboração entre equipes. Por enxergar como um todo, realiza as interferências de maneira mais ágil. As desvantagens que ela possui. A TGS também tem suas limitações, né? Ela possui uma linguagem demasiadamente abstrata, e isso acaba dificultando sua aplicação no dia a dia. Além disso, falta procedimentos claros. Ela só ensina a pensar, mas não direciona como agir para sanar os problemas, o que acaba por exigir muito preparo por parte do gestor, sobrecarrega um indivíduo só. Tem também a questão do foco funcional,
que acaba por desconsiderar os fatores motivacionais. E sobre as considerações finais. Por ela enxergar as organizações com sistemas abertos, ela acaba por ampliar a compreensão das relações entre os diferentes subsistemas e o ambiente em que eles estão inseridos. Isso permite uma gestão mais adaptável, inovadora, sustentável, também mais ágil, e reconhece que se chega a um melhor resultado quando observa a interação entre os sistemas presentes dentro de uma organização. No entanto, como já citado anteriormente, ela tem suas limitações. Por ser bastante abstrata, acaba sendo difícil de pôr em prática. Essas foram as referências utilizadas para a realização do trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção.